Oi gente, no vídeo de hoje eu vou mostrar o meu jeito favorito de fazer mudas suculentas por folhas e vou dar algumas dicas que fazem toda a diferença. O que eu mais faço é colocar as folhas assim na bandejinha de ovo, e aqui eu tenho várias folhas que já estão até passando da hora de plantar. Essa aqui, por exemplo, tá cheia de raízes já. E esse é o método que eu acho mais fácil de fazer muda de suculenta por folha e dá o mínimo de trabalho possível. Eu tenho aqui algumas folhas diferentes para mostrar para vocês. Por exemplo, essa saiu só raiz. Tá até engraçada essa raiz, tá só ali no cantinho. Essa da mesma suculenta saiu broto e raiz já. E essa aqui saiu só o broto por enquanto. E tem também essa daqui que foi tirada na mesma época e não saiu nada por enquanto. Eu sempre falo que vou colocar as folhas na caixinha de ovo, mas pode acontecer da folha ficar só em alguma superfície, como nessa cesta que eu coloquei várias folhas e também deu super certo. Aqui são várias folhas de Echeveria Black Prince que brota muito fácil e não tem muito segredo. Eu coloco as folhas e espero elas soltarem raízes ou brotos. Eu prefiro que elas soltem raiz primeiro, porque geralmente quando solta só o broto, como aquela folhinha que eu já mostrei pra vocês, ela demora mais para enraizar e tem algumas que acabam morrendo nem soltando raiz. Todas essas cestinhas já tem raiz, inclusive tem umas que tem raiz até demais, já tá na hora de plantar ela no substrato. E essas folhas são daquele vídeo que eu tirei várias folhas da Echeveria Black Prince porque ela tava começando a apodrecer, então eu tive que cortar bastante o caule dela e deu muitas folhas. Vocês vão até ver que tem mais folha aqui do que no vídeo. É porque passaram-se uns dias, eu tive que tirar mais folhas ainda de uma delas. E o que eu gosto de fazer é, eu coloco o substrato assim num prato. Esse é um daqueles pratos que ficam embaixo de vaso, que ele é fundinho. E eu gosto de plantar primeiro as folhas nesse prato, e quando elas estiverem maiorzinhas eu passo elas para um vaso número 6, e aí eu vou mudando ela de vaso até ela chegar no vaso grande. Outra coisa que eu queria mostrar para vocês também é a importância de você virar a pontinha da folha de onde você destacou da suculenta para cima na hora de colocar na bandejinha de ovo, porque senão pode acontecer como aconteceu aqui. Essa folhinha estava virada para baixo, então ela acabou brotando, mas já brotou estioladinha, aí acaba que a muda nasce fraca comparado com essas outras. Dá pra ver a diferença da coloração entre uma e outra. Essa mais escura é a que tava com a pontinha virada pra cima, então ela tava pegando mais luz. Com a muda já branca, não é variegata, é falta de claridade. Não significa necessariamente que essa que tava com a pontinha pra baixo vai morrer, mas aí ela já nasce mais fraquinha do que essa outra, que já tá mais resistente, até pela coloração. Eu gosto só de apoiar elas em cima do substrato. Essas folhas maiores eu gosto de colocar na borda do prato, porque aí ela fica apoiadinha na borda do prato e ela não vira. Geralmente, se você colocar ela no meio do vaso, pode ser que a mudinha acabe saindo do substrato, desencostando do substrato. E esse prato ficou bem cheio. Eu contei 38 folhas já brotadas. Como elas são muito pequenas, eu gosto de deixar o berçário sempre úmido. Então eu não deixo ficar tão seco quanto as suculentas normais ficam. É claro que tem que ter cuidado também para não apodrecer as mudas, porque elas são bem sensíveis nessa época, tanto que tem gente que nem gosta de molhar as folhinhas, gosta de deixar só o substrato úmido mesmo. E você pode testar e ver qual o jeito que você mais se adapta. A Black Prince é uma suculenta bem chatinha com água quando ela tá maior, mas pelo menos por aqui, quando ela tá pequenininha desse jeito, ela não tem muita frescura com água não, então geralmente eu molho tudo. Aqui eu tenho um vasinho número 6, com algumas mudas que eu já fiz por folha, e eu queria mostrar pra vocês o quanto de muda que nasceu só de uma folha só. Então, dessas 38 folhas que nasceram, vai dar muito mais que 38 mudas.
Agora eu vou mostrar alguns exemplos de algumas folhas de outras suculentas que eu também faço esse mesmo processo de deixar elas na caixinha de ovo até enraizar para poder passar para o substrato. Essa é uma folhinha de Echeveria madiba que eu tirei no comecinho desse mês e já tá saindo uma raizinha ali. Ela tá meio molinha porque quando eu já tirei da suculenta, ela já tava com essa folhinha mais molinha. E uma coisa que é muito importante ficar atento também é quanto ao sol no berçário. Eu não deixo as caixinhas de ovo pegarem sol. Pegam no máximo um raiozinho de sol ou outro que pega no final da tarde, que é aquele sol bem fraquinho antes do sol se pôr. Mas nada do sol do meio-dia batendo nas folhinhas, que senão torra tudo. Eu perdi um berçário com várias folhinhas de suculentas caras faz uns 2 meses. Foi muito triste. Aqui eu tenho outra folha de Echeveria madiba que eu tirei esses dias e ela vai pro mesmo esquema da outra também. E daqui a um mês, mais ou menos, ela já brotou rapidinho, assim, como essa outra já tá enraizando. Aqui eu tenho uma mudinha de Echeveria glauca que eu fiz por folha também nesse mesmo processo. E eu vejo o pessoal falar que não é tão fácil fazer muda de Echeveria glauca por folha, eu consegui. E aqui eu tenho a folhinha de Echeveria lola, que também tá começando a sair raizinhas, mas eu já fiz outras mudas de Echeveria lola por folha. Aqui eu tenho a Echeveria Dust Rose, que é a minha maior de todas despetalou. E agora tem um monte de folha que eu consegui tirar dela a tempo, brotando. Muita folha de Echeveria Dust Rose por aqui. Aqui é mais uma folhinha de Echeveria madiba. E aqui é outra bandejinha que já tá quase na hora de eu replantar. Algumas suculentas estão pequenininhas ainda, mas tem umas que já tá na hora de eu mudar para um vasinho número 6. É que eu tô com pouco vaso número 6 aqui, nunca mais comprei suculenta em garden. Mas, por exemplo, essa Echeveria Dust Rose já tá bem grande. Todas daqui eu fiz nesse mesmo processo de deixar elas na bandejinha de ovo. Então é sucesso garantido. Bom, então esse foi o vídeo de hoje. Esse é o meu jeito favorito de fazer muda de suculenta por folha. Espero que você tenha gostado das dicas e arrase aí nos berçários. E espero você no próximo vídeo.